Este é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster, e até aqui nós já vimos o capítulo 1 sobre as Sagradas Escrituras, o capítulo 2 sobre Deus e a Santíssima Trindade, que é justamente o personagem central que a Bíblia revela, sobre o primeiro capítulo. O terceiro capítulo é sobre o que esse Deus santo, poderoso, amoroso, sabe? O que esse Deus faz, e ele decreta todas as coisas. Dentro dos decretos de Deus, há o quarto capítulo, que é a criação. Mas Deus não apenas cria e ele também governa sobre todas as coisas que ele criou, né, através da sua providência. Capítulo 5. E no capítulo 6, faz parte da providência de Deus até o pecado do homem e o seu castigo. E agora nós entramos na aula de hoje no capítulo 7, que é justamente o pacto que Deus faz com o homem. E a confissão diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, como o ser que criou todas as coisas, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência, como ao seu Criador, né, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança, ou felicidade, ou alegria, ou recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Então, o que a confissão está dizendo é que o homem, por ser criatura de Deus, o ser humano, por ser criatura de Deus, deve obediência ao seu Criador. Ponto. Nós somos criaturas, não temos outra obrigação que não obedecer a tudo que o Criador mandar. Agora, mesmo obedecendo tudo, nós não poderíamos exigir nada de Deus, como recompensa, como alegria, felicidade, satisfação, né, por estarmos obedecendo nada, porque ele não nos deve nada, né? Por meras criaturas, devemos obedecê-lo sem exigir ou sem esperar nada em troca pela obediência, porque isso nos é obrigatório. Agora, Deus, por uma voluntária condescendência da parte dele, ele resolveu entrar num relacionamento conosco por meio de um pacto, por meio de uma aliança. E nessa aliança, ele se agrada em fazer promessas que ele não precisaria fazê-las, porque nós somos criaturas e devemos obedecer e pronto. E a confissão continua, falando sobre esse pacto, essa aliança. O primeiro pacto, feito com o homem, era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida, todo pacto tem uma promessa, tá? Então, a vida foi prometida a Adão e nele a sua prosperidade. Sob a condição, então todo pacto tem uma promessa, mas todo pacto tem uma condição também. E a condição para esse pacto era uma perfeita obediência pessoal. Ou seja, se Adão tivesse obedecido, ele teria vida eterna. Tá? Alguns vão divergir sobre a interpretação do que significa isso, mas, em primeiro lugar, foi prometido isso, embora não esteja apresentado isso de maneira clara ali em Gênesis, mas a gente pode entender isso porque Deus prometeu para Adão que se ele não obedecesse, ele morreria. E o contrário ali da morte é vida, né? Agora, alguns vão dizer que vida eterna era simplesmente viver uma existência continuada, né? Viver para sempre. Mas eu entendo que vida eterna, não eu entendo, né? Mas eu, pela maneira como eu enxergo na Bíblia, vida eterna é muito mais do que existência continuada. Tá? Até porque a existência será continuada, mesmo que nós não sejamos salvos. Tá? Pessoas que não serão salvas terão uma existência continuada, mas em tormentos. Agora, João fala, se eu não me engano, João 17, fala que a vida eterna é essa, conhecer a Deus, e não conhecimento intelectual, mas um conhecer de relacionamento, conhecer a Deus e a Cristo Jesus a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é comunhão plena com Deus. Então, quando Deus diz que se o homem passasse por aquele período probatório, né, de prova, que ele não deveria comer do fruto, ele, se ele comesse, ele seria morto, né, ele teria morte eterna. Mas se ele não comesse, então
pelo contrário, a gente já consegue ligar que ele então teria vida eterna, que era simbolizado pelaquela árvore, a segunda árvore, né? Uma é do conhecimento do bem e do mal, que eles comeram do fruto, que não deveria, e a outra é a árvore da vida, tá? Que justamente era esse símbolo dessa comunhão com Deus. E é por isso que depois de ele terem comido do fruto da árvore da vida, eles foram expulsos do jardim para que eles não tivessem acesso ao fruto da árvore da vida. Porque eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, agora eles já tinham pecado dentro deles e, portanto, a comunhão com Deus foi rompida. Eles não tinham mais acesso e não deveriam ter mais acesso à árvore da vida, que ali foi colocado como a, uma espada, né, com proteção ali, anjos na porta do jardim para que eles não tivessem mais acesso, tá? E não vivessem para sempre, mas não no sentido de existência continuada, mas de novo, para que eles não poderiam ter comunhão com Deus agora com o pecado, tá? Então, essa promessa, esse pacto, essa aliança foi feita com Adão, de que se ele obedecesse, então ele teria vida eterna, ou seja, ele teria comunhão com Deus, e se ele desobedecesse, então ele teria morte eterna, né? O contrário da comunhão com Deus. Que para isso, então, ele precisava ter uma perfeita obediência pessoal. Ele precisava obedecer perfeitamente ao mandamento de Deus. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, incapaz de comunhão com Deus por esse pacto, já que ele quebrou o pacto, ele quebrou a aliança que Deus fez com ele, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto. Então, o primeiro é o pacto de obras, porque dele dependia das obras, dependia dos feitos de Adão. Tá? Um segundo pacto Deus faz, então. Depois que Adão fere e quebra o primeiro pacto, da obediência pessoal e perfeita, Deus faz um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. Tá? Neste pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida. Então, a vida que ele tinha prometido, a comunhão com Deus que ele tinha prometido no primeiro pacto, que Adão começa a desfrutar em alguma medida logo inicialmente, mas ele perde. A gente pode, alguns vão dizer, né? Não, mas como que como Deus estava prometendo vida eterna, e se vida eterna é comunhão com Deus, mas Adão já não tinha isso? Não na sua completude. Não naquilo que teremos no novo céu e na nova terra. Não de um jeito imperdível, ou seja, que você não pode perder, até porque ele perdeu. Ok? Então não era. Deus não estava prometendo uma coisa para Adão que ele já tinha. Ele estava prometendo uma outra coisa superior àquela que ele possuía. Tá? Então, esse novo pacto é o chamado Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida, que foi prometida no primeiro pacto, e a salvação por Jesus. Ou seja, essa comunhão com Deus novamente é restabelecida por meio do que Jesus vai fazer, da salvação em Jesus. Ele vai restabelecer o nosso acesso novamente à árvore da vida. Que inclusive, a árvore da vida aparece lá em Gênesis, no começo. Ela some da Bíblia. Depois que Adão e Eva são expulsos do jardim, nunca mais tem acesso à árvore da vida. E ela vai aparecer só lá no final da Bíblia, no último livro da Bíblia, lá no finalzinho, quando fala que nós teremos acesso no novo céu e na nova terra, de novo a árvore da vida, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que tiveram suas vestiduras lavadas pelo sacrifício de Cristo, esses terão de novo acesso à árvore da vida, simbolizando o quê? Que a nossa perfeita comunhão com Deus, agora de uma maneira imperdível, que não perderemos mais, assim como Adão perdeu, nos foi conquistada por meio do que Jesus fez. E por meio do que Jesus fez, agora o nosso acesso à verdadeira comunhão com Deus é restaurado. E é evidenciado por meio dessa árvore e desse fruto da árvore da vida. Tá? Então, nesse pacto da graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus, exigindo, porque esse pacto tem exigências também, exige deles a fé nele, em Jesus, para que sejam salvos. E prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida, todos os que foram eleitos por Deus para a vida eterna, ele então promete dar a esses o seu Espírito Santo para dispô-los
e habilitá-los a crer. Então a gente costuma dizer que o primeiro pacto, o pacto de obras feito com Adão no jardim, é um pacto que tem a ver com merecimento, tem a ver com. Depende do merecimento, é condicional. É condicionado à obediência de Adão. Tá? E como era condicionado à obediência de Adão, Adão desobedece, então esse pacto é quebrado. E a vida não é usufruída dele, sim a morte. Mas esse segundo pacto, a gente discute muito, né, se ele é um pacto condicional ou incondicional. Né? Porque a gente percebe que existem condições, né, a, a fé, por exemplo, o arrependimento são condições desse pacto, mas ao mesmo tempo é incondicional porque, em primeiro lugar, nem a fé e nem o arrependimento são coisas que nós produzimos de nós mesmos. Por isso que a confissão diz que Deus promete àqueles que já estão ordenados por Ele mesmo e eleitos para a vida eterna, que o Espírito Santo habilite a crer, que o Espírito Santo capacite a crer e a ter arrependimento. É o Espírito Santo na Bíblia que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos dá a fé salvadora em Jesus Cristo. Então é condicional, porque depende de que nós exerçamos fé e arrependimento, mas é incondicional porque, primeiro, é conquistado pelo que Jesus fez e nós só recebemos isso por meio do Espírito Santo e somente para aqueles que Deus elege. Tá? Então ele é incondicional e incondicional ao mesmo tempo. É meritório e imeritório ao mesmo tempo. É meritório porque Cristo Jesus precisou merecer para que nós então tivéssemos a vida eterna garantida para nós, mas nós não merecemos porque Jesus Cristo mereceu por nós. E fé e arrependimento não é nada que nós fazemos, mas é aquilo que deixamos de fazer. Ou seja, antes nós tentávamos entregar algo para Deus, que ele se agradasse e nos aceitasse. Fé e arrependimento é vir com mãos vazias, é falar, Deus, eu não tenho nada para oferecer. Eu só tenho pecado, só conheço o pecado. Mas as minhas mãos vazias, elas repousam no sangue de Jesus Cristo, que é a condição que foi obedecida, que foi satisfeita para esse pacto da graça. Tá? Então a graça significa que a condição de Deus ser favorável a nós foi satisfeita não pelo aquilo que fizemos, mas por aquilo que Jesus fez. Ele cumpriu as condições do pacto. E até aquilo que nos diz respeito, que é exercer fé e arrependimento, que ele não faz por nós, somos nós que devemos exercer fé e arrependimento, até isso, o Espírito Santo que nos capacita e nos habilita a exercer fé e arrependimento. Esse é o pacto da graça. Okay? O Pacto da Graça ele é muito mais rico do que eu estou passando agora, né? Mas eu não quero que esse curso seja muito maior do que ele já está sendo, então eu estou trazendo as coisas bem de maneira sumária, bem de maneira superficial, para que a gente tenha uma compreensão geral sobre tudo isso. Continuando, a confissão diz que este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras, na Bíblia, pelo nome de testamento em referência à morte de Cristo, o testador, e à perdurável herança, com tudo que lhe pertence, legada neste pacto. Tá? Essa ideia aí de testamento que tem a ver com a morte de Cristo, que é o testador, e a herança que nós receberemos, né, de maneira eterna, com tudo que pertence a este pacto da graça. Tá? Então, ele é representado assim nas Escrituras. Agora, aonde começa esse pacto é onde geralmente as pessoas têm um equívoco. Esse pacto não começa no Novo Testamento. A primeira vez que esse pacto é anunciado, ainda de maneira muito inicial, é ainda em Gênesis. Quando Adão e Eva pecam e eles começam a ter ali as, as consequências, né, anunciadas pelo próprio Deus do pecado deles, imediatamente naquele mesmo texto, em Gênesis 3,15, Deus anuncia pela primeira vez, ainda de maneira muito incipiente, ainda de maneira muito inicial, esse pacto da graça, quando ele diz que haveria um descendente da mulher
que pisaria na cabeça da serpente, enquanto essa lhe feriria o calcanhar. Demonstrando que claramente a gente vai entender depois que é o que Cristo faz na cruz. Na cruz ele derrota o pecado, o mal, as ações satânicas, ele derrota, mas ao mesmo tempo ele é morto, né? Simbolizando aí ó, a mordida da serpente no calcanhar de Jesus. Nós sabemos que ele ressuscita ao terceiro dia, mas essa promessa que Deus faz já em Gênesis 3,15 já é o primeiro anúncio desse pacto que Deus está fazendo com o ser humano. Ele está dizendo assim: olha, vocês acabaram com o pacto das obras, vocês falharam e vocês colherão as consequências disso, mas eu vou iniciar um novo pacto com vocês, trazendo eu a solução para o mal que vocês fizeram. Inclusive, é muito interessante que em Gênesis 3, a, ali no começo, né, depois que Adão e Eva pecam, a, quando eles perceberam que estavam nus, a primeira reação deles, né, após se esconder, foi colher folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Ou seja, uma clara demonstração de uma autonomia, né, e de uma tentativa de lidar eles mesmos com as consequências do seu pecado, com uma forma de tentar cobrir a sua vergonha, cobrir a sua nudez, cobrir o seu pecado. Eles estavam tentando resolver por eles mesmos. Só que já tinha sido provado que eles não podiam por eles mesmos, quando eles ainda eram perfeitos e eles caíram no pecado, muito mais agora, já em pecado, eles conseguiriam resolver o problema deles. E por isso Deus vem e aparece e faz essa promessa, e não só isso, Deus tira essas folhas de figueira que eles estavam usando para se cobrir, e Deus coloca peles de animais para eles, ou seja, demonstrando ali que houve um sacrifício de um animal para que eles pudessem ser cobertos. Demonstrando o quê? Quem resolve o problema do pecado humano é Deus e não o homem. A gente não pode lidar com a nossa própria vergonha, com a nossa própria nudez, com as consequências do nosso pecado, mas Deus pode. E Deus começou a fazer isso não tardiamente na história, mas já ali, cobrindo Adão e Eva com uma pele de um animal, demonstrando que, em outro lugar, para que haja remissão de pecados, um inocente precisava morrer. Logo depois, né, Deus instaura ali a ideia dos sacrifícios, demonstrando mais uma vez que ah, um inocente precisava morrer por conta do pecado deles. E que precisava ser um animal puro, não podia ter mácula, não podia ter defeito. E que depois isso apontava claramente para Jesus. Na verdade, sangue de animais que eram sacrificados nunca perdoaram pecados, mas apontavam para o verdadeiro sacrifício de Jesus, o único perfeito, o único sem mancha, o único sem defeito, que é a verdadeira solução de Deus para o problema do pecado. Ok, isso vai ser mostrado claramente apenas no Novo Testamento? Sim. Mas isso já é prometido desde Gênesis e continua sendo prometido em cada livro da Bíblia do Antigo Testamento, compondo esse cenário que vai ficando cada vez mais vívido até a vinda de Jesus e o cumprimento de todas essas promessas. Mas não é verdade que o pacto da graça ele começa só no Novo Testamento. Tá? Ele já é anunciado no Antigo Testamento e ele sim encontra o seu cumprimento pleno no Novo Testamento com a vinda do Rei, ou a vinda de Jesus para esse mundo, ok? Este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Só uma distinção. A Bíblia não fala que Antigo Testamento é lei e Novo Testamento é Evangelho. Ok? Porque existem boas novas já no Antigo Testamento, como essas que eu citei, e existe lei também no Novo Testamento. O que ele está dizendo aqui é no tempo da administração da lei e no tempo da administração do evangelho. São coisas diferentes. Tá? Então, esse pacto de Deus, esse pacto da graça, embora ele seja um único pacto, em essência, ele foi administrado de maneiras diferentes. Por exemplo, a administração que ocorreu no Antigo Testamento era uma administração muito mais externa, né, que dependia de sacrifício de animais, de sacerdote, de templo, de tabernáculo, uma série de festas e coisas e rituais, mas que no Evangelho, no tempo depois de Jesus, ele é administrado de uma maneira muito mais simples, mas também muito mais poderosa. Tá? Encontrou-se a completude
desse pacto. Tá? Há um momento chave na história em que isso tem o seu ápice, né? A, o momento marcante desse pacto, de fato, acontece nas páginas do Novo Testamento. Mas não é verdade que ele não era, em essência, um pacto já presente no Antigo Testamento. Ele só era administrado, exposto de uma maneira diferente. É isso que a gente chama de dispensação. A organização, a administração desse pacto no Antigo era diferente da maneira como ele foi administrado no Novo Testamento. A gente vai ver mais isso. Então, sob a lei, foi administrado por promessas, né, como essas que eu citei aí de Gênesis 3,15, né, sobre esse descendente que pisaria na cabeça da serpente, e uma série de outras promessas que foram feitas para Abraão, que foram feitas para Davi, que foram feitas para Moisés, que em muitos momentos promessas foram feitas a respeito dessa solução que Deus daria para o problema da queda do homem do primeiro pacto, né, do descumprimento do primeiro pacto. Então, esse pacto da graça foi administrado no Antigo Testamento, né, no tempo da lei, por meio de promessas, por meio de profecias, por meio de sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças que foram dadas ao povo judeu. Só que tudo isso prefigurava Cristo que havia de vir. Todas essas administrações do pacto da graça, que já é presente no Antigo Testamento, apontava como uma seta para tudo aquilo que Jesus faria no Novo Testamento. Por aquele tempo, né, no Antigo Testamento, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, que já estava presente no Antigo Testamento, tá? Porque sempre é responsabilidade do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora, no Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, não é que ele já não existia, já não é verdade que antes as pessoas se convenciam da justiça, do juízo, e tinham fé e arrependimento por si mesmas. Isso sempre foi atribuição do Espírito. Mas agora nós temos a plenitude do Espírito, no mesmo pacto da graça, mas sob a administração do Evangelho. Tá? Então é diferente. Por isso que o Pacto da Graça ele tem administrações diferentes, mas a administração do Novo Testamento ela é mais plena, tá? Porque ela encontra o seu cumprimento final. Então, por aquele tempo, essas coisas que foram dadas foram feitas pela operação do Espírito Santo já no Antigo Testamento, e elas eram suficientes e eficazes para instruir e para edificar os eleitos na fé do Messias. Aqueles que olhavam ainda para frente de uma maneira ainda muito incipiente, ainda não tão clara, muito anuviada, a resposta de Deus para o problema do pecado, que tem a ver com o Messias, que tem a ver com aquele que resolveria o problema do pecado. Eles ainda não tinham toda a visão do que seria, mas eles já, pela operação do Espírito Santo nos seus corações, eles já exerciam essa fé e já eram instruídos por esses elementos sacrificiais e de festas, tudo que apontava para Jesus Cristo. Então, essas coisas eram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Ou seja, os crentes do Antigo Testamento, eles eram salvos exatamente como são salvos os crentes do Novo Testamento. Nós, agora, em pleno século XXI, sempre por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. A única diferença é que eles olhavam para frente, para o futuro, para algo que viria. Eles acreditaram nesse que as promessas de Deus todas estavam prefiguradas, né? Nesse Messias, nesse que resolveria o problema. Ainda não tinham muita clareza sobre isso, mas essa fé já era suficiente para que eles tivessem os seus pecados perdoados. Nunca foram perdoados por conta de animais que sacrificavam no templo ou no tabernáculo. Na verdade, isso era só uma maneira de eles exercerem essa fé no verdadeiro Cordeiro Pascal, no verdadeiro sacrifício perfeito, que era Jesus Cristo. Tá? Então, eles olhavam para algo que viria na frente e nós olhamos para algo que já veio. Então, toda a história são grandes setas que apontam para Jesus. Hoje nós olhamos para trás, lá eles olhavam para frente. Hoje nós olhamos para o passado, antes eles olhavam para o futuro. E ambos os momentos históricos era necessário a fé salvadora em Jesus Cristo.
Então, tanto nós quanto eles, sempre todos foram salvos por meio da graça mediante a fé. Não, pela graça mediante a fé, né, mediante o arrependimento. Essa dispensação, ou seja, essa administração do pacto da graça, que está no Antigo e no Novo Testamento, chama-se Velho Testamento. Tá? O pacto da graça, desenvolvido e administrado ah, no Antigo Testamento, é esse, com promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascal e todas aquelas ordenanças, aquelas leis cerimoniais que foram dadas para o povo de Israel. Tudo isso, sob o Velho Testamento, é pacto da graça. Só que no Novo Testamento também é pacto da graça, mas administrado de outra maneira, e é isso que nós veremos agora. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, ou seja, quando Deus se encarna aqui na Terra por meio de Jesus, que é a substância, a essência, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado ou é administrado são. Tá? Perceba a simplicidade agora. Já não tem mais todo aquele requinte do Antigo Testamento de um monte de festas e sacrifícios e tabernáculo e templo. Não. A maneira como isso é administrado, esse mesmo pacto em essência no Novo Testamento, pregação da palavra, administração dos sacramentos, que são batismo e ceia do Senhor. Só. Essas são as maneiras como esse pacto é administrado. Tem outras coisas que compõem aqui, né? Mas o ponto é, no Novo Testamento é muito mais simples. Só que, ao mesmo tempo, muito mais simples, é muito mais pleno. A plenitude está no Novo Testamento. Então, eu gosto de uma ilustração para explicar isso, que é como crianças, né, que começam na vida da igreja, e a gente ensina para elas as histórias bíblicas com flanelógrafos no passado, né? Mas com imagens, com figuras, com vídeos, com músicas, porque crianças precisam ter essa questão mais visual, né? De ter contato, elas não conseguem ter um pensamento abstrato ainda. Mas quando essas crianças crescem, o pastor da igreja não fica usando o flanerógrafo, não fica usando, né, os mesmos recursos audiovisuais que eram usados para crianças. Por quê? Porque agora, com a maturidade, nós conseguimos ter um pensamento abstrato e não mais só um pensamento concreto. Né? A gente consegue já pensar naquilo que está sendo apenas apresentado verbalmente. Só que quando a gente chega na fase adulta, a gente consegue ter uma compreensão melhor daquelas coisas que eram mostradas por meio de figuras, de imagens, de historinhas. Agora a gente consegue ter uma compreensão muito mais profunda. E isso é exatamente o que Deus faz na história de Israel. Deus começa com as imagens, Deus começa com os carneirinhos que precisavam ser mortos, Deus precisava dos sacerdotes, do templo, do tabernáculo, das festas, e uma série de coisas que iam apontando de maneira muito visível, concreta, aquilo que ele faria em Jesus Cristo depois. E que depois, com a maturidade, precisaria de muito menos recursos, embora ainda alguns tenham se mantido. Por exemplo, a circuncisão, né, que agora no Novo Testamento transforma-se no batismo, que é a entrada, né, o símbolo da entrada do povo de Deus na igreja, né, no povo de Deus. E a ceia do Senhor, que ainda tem um elemento concreto, né, do pão, do vinho, né, do fruto da vide, do suco. Essas coisas ainda têm esse elemento concreto. Tá? Mas muito menos do que era no Antigo Testamento, sobre o pacto da graça, mas no Velho Testamento, né? Sobre a administração da lei. Agora, no Novo Testamento é muito mais simples, mas com muito mais plenitude. É por isso que o Espírito Santo desce. Né? Não que ele não estivesse presente antes, mas no sentido de que agora há a plenitude do Espírito. Tá? Nós desfrutamos de uma maneira muito mais poderosa esse mesmo pacto. Então, esse pacto é dispensado, né, administrado por meio da pregação da palavra e a administração dos sacramentos, que é o batismo, que fica no lugar da circuncisão, e a ceia do Senhor, que fica no lugar ali daquilo que se comemorava na Páscoa. Por essas ordenanças, posto que
poucas em número e administrada com maior simplicidade, que eu acabei de dizer, é bem menos e muito mais simples. E menor glória externa, né? A gente não tem um templo, a gente não tem sacrifícios e roupas, e não tem nada disso. E embora tenha menor glória externa e menor em número e com muito mais simplicidade, o pacto é manifestado com maior plenitude, com maior evidência e com maior eficácia espiritual a todas as nações e não mais apenas ao povo judaico, o povo de Israel. Ou seja, todas as nações, tanto judeus quanto gentios, quanto pessoas que não são do povo judeu. Tá? Então, a plenitude é maior em todos os sentidos, até mesmo em abrangência. É chamado o Novo Testamento, esse pacto da graça, o mesmo pacto, em essência, mas que administrado de uma maneira diferente, mais simples, com menor glória externa, menor em número, mas com muito mais evidência, eficácia espiritual e com maior plenitude. Tá? Não há, pois, dois pactos da graça, diferentes em essência, ou seja, em substância, mas em um pacto e o mesmo sobre várias dispensações, ou seja, sobre várias administrações, organizações. Okay? Então lembre-se sempre disso. Existe só um pacto da graça. Existem dois pactos: o pacto de obras, que foi feito com Adão lá no comecinho de Gênesis, e o pacto da graça, que perpassa Antigo e Novo Testamento. E esse pacto da graça, ele tem dois momentos em que ele é administrado de maneiras diferentes. Ele é administrado de uma maneira no Antigo Testamento e é administrado de outra maneira mais plena e mais simples no Novo Testamento. Okay? Então, esse é o pacto que Deus faz com o homem. O pacto de obras e depois o pacto da graça. Essa é a maneira como Deus, condescendentemente, se resolve relacionar-se com a criatura que ele fez e que depois caiu em pecado. E tudo isso, irmãos, isso deve levar o nosso coração não apenas a ter mais conhecimento apenas, ou até ter orgulho, né? E até brigar com outros que pensam de maneira diferente, mas tudo isso deve levar o nosso coração a adorar a Deus, a contemplar a Deus, a desejar a Deus, a ficar extasiado e maravilhado com as obras que Deus fez, com tamanha misericórdia, com tamanha graça, com tamanha sabedoria, com tamanho poder. A gente não pode estudar essas coisas tão maravilhosas e ficarmos indiferentes em relação a elas. Isso não nos mudar, isso não mexer com os nossos amores, isso não mexer com as nossas afeições, isso não mexer com os nossos hábitos, com as nossas rotinas. Nós estamos lidando com coisas muito preciosas, muito ricas, muito profundas e que devem nos transformar quando nós estudamos essas coisas. Porque temos contato com um amor muito grande, com uma graça que a gente não consegue compreendê-la toda. Então, todas essas coisas devem fazer uma boa teologia, deve ser feita de joelhos, deve ser feita em adoração. Eu quero te convidar a fazer isso agora, que ao terminar essa aula, você gaste um tempo adorando a Deus, orando, agradecendo, se maravilhando com essas notícias tão grandiosas que muitas vezes acabam passando batidas por nós no dia a dia ou acabam sendo esquecidas e negligenciadas por nós. Que Deus receba toda a glória por conta da sua tremenda e maravilhosa salvação, por meio desse pacto que ele não precisava fazer, mas ele fez. E mesmo depois de termos falhado em Adão no cumprimento desse pacto, ele destina-se a fazer um novo pacto. Um pacto que ele mesmo vem, morre a nossa morte, vive a nossa vida, nos dá o Espírito Santo que nos leva à fé e ao arrependimento, para que então tivéssemos a vida eterna, a comunhão perfeita, eterna e imperdível com Deus. Louvado seja o nome do Senhor e até a próxima aula.